Capítulo 8. O nascimento da Igreja Apostólica às portas. O nascimento é uma imagem da ruptura. Todo nascimento é um milagre para nossos olhos naturais. Conforme o salmista afirmou, os bebês são formados em segredos. Salmo 139:15. Nós não conhecemos a aparência deles até que nasçam. Apenas sabemos que eles estão a caminho e que a vinda deles cria expectativa e desconforto para a mãe que carrega a criança. No 9º mês, a mãe fica desesperada. Parece que nada do que ela faça pode lhe trazer conforto. A pressão se torna intolerável. Ela fica desassossegada, desconfortável, irritadiça e desconsolada. Apenas uma coisa poderá aliviá-la: o nascimento do bebê. Essa criança precisa passar por uma abertura muito estreita a fim de entrar em um novo local. Quando Deus fez a raça humana, Ele planejou a mulher para que seu corpo liberasse substâncias químicas na hora do parto. Essa substância afeta diretamente o canal por onde a criança passa na hora do nascimento e o faz expandir-se. Aquilo que, no início da gestação, estivera hermeticamente fechado para segurar o bebê, começa a dilatar-se na hora do parto. Embora haja um período em que o canal deve ficar hermeticamente fechado até que o bebê seja totalmente formado, há também um período para que se abra e libere aquilo que já está pronto para nascer, um lindo bebê. O canal vaginal é a porta, um lugar estreito que o bebê deve atravessar a fim de conquistar sua liberdade, bem como identidade e expressão plenas. O mesmo acontece com a igreja. A ruptura para a igreja, uma imagem de nascimento. Subtítulo: Deus já criou o caminho para a igreja passar através das portas para irromper no novo. Ele já tem as substâncias químicas prontas para liberar seu poder e sua unção, sua graça que levará a igreja a atravessar a porta e espalhar-se. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja apostólica dos fins dos tempos. Conquistaremos nossos inimigos à porta. A batalha à porta está prestes a ser travada, pois há algo que irrompe as linhas de frente inimigas: o corpo de Cristo na terra. Jesus Cristo, a cabeça, está no céu, mas o corpo de Jesus Cristo está na terra. Paulo orou: Oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual Ele os chamou, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos e a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, conforme a atuação de sua poderosa força. Esse poder Ele exerceu em Cristo, ressuscitando-o dos mortos e fazendo-o assentar-se à sua direita nas regiões celestiais, muito acima de todo governo e autoridade, poder e domínio, e de todo nome que se possa mencionar, não apenas nesta era, mas também na que há de vir. Deus colocou todas as coisas debaixo de seus pés e o designou cabeça de todas as coisas para a igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que encheu todas as coisas, que enche todas as coisas em toda e qualquer circunstância. Efésios capítulo 1, versículos 18 ao 23. Um propósito da Igreja Apostólica. Subtítulo: Em Efésios capítulo 3, versículos 10 ao 12, Paulo apresenta um dos propósitos da Igreja Apostólica. A intenção dessa graça era que agora, mediante a igreja, a multiforme sabedoria de Deus se tornasse conhecida dos poderes e autoridades nas regiões celestiais, de acordo com o seu eterno plano que Ele realizou em Cristo Jesus, nosso Senhor, por intermédio de quem temos livre acesso em confiança pela fé nele. Isso exige um corpo composto por pessoas ousadas, não legalistas, não tradicionais, livres, não sobrecarregadas e radicais. A Igreja Apostólica é o canal por meio do qual acontecerá o nascimento.
Hoje é o dia da restauração da liderança apostólica e profética na igreja. É o dia em que as pessoas serão liberadas na unção apostólica, conquistando com fé e ação ousadas e vitoriosas. Para que a igreja se levante da letargia, do desespero e da desesperança, precisamos de líderes que se levantem e tomem posse do sopro e da palavra profética para a igreja, e que liberem a autoridade apostólica. Vida, energia, empolgação, propósito, visão. Tudo isso, de modo novo e renovado, permeará a igreja, porque os profetas estão recebendo e liberando a palavra do Senhor. As correntes se romperão, porque os apóstolos estão liberando sua autoridade. O lugar da decisão. Subtítulo: Estamos em um local de tomada de decisão. Os líderes apostólicos e proféticos estão se levantando. As pessoas estão tomando decisões ousadas e de fé às portas. Há uma nova companhia de cristãos que está se levantando. Eles entendem e veem a batalha às portas. Essa é a companhia que, embora seja assolada de todos os lados com palavras e com experiências desencorajadoras e desesperançadas do passado, levantar-se-á e pressionará por meio da palavra e da oração. Essas pessoas farão isso até que o vento profético e a palavra de Deus sejam liberados e, desse modo, a morte, o desespero e a desesperança sejam derrotados. A palavra de revelação proveniente de Deus os impulsionará para a frente, levando-os a vencer e a transpor todo lugar estreito. Isso liberará estratégia e direção para o futuro. A nação às portas. Baal Perazim, esse local está prestes a ser liberado. Subtítulo: Parte do desafio que a igreja enfrenta hoje diz respeito ao surgimento de líderes para liderar a igreja em ações ousadas que resultam na redenção de nossas cidades. Precisamos da liderança apostólica e do vento profético para que soprem sobre nós e comecem a permitir o nascimento da palavra para a ruptura às portas. Nada é impossível para Deus. Estamos à porta nos Estados Unidos. Os líderes ousados estão se levantando e não têm medo de liderar. Eles sairão da mentalidade pastoral para ingressar na mentalidade apostólica, e esta levará ao rompimento das portas da incredulidade, da desesperança e do desespero que pairam sobre nossas cidades e nosso país. Estamos prestes a ver a batalha que derrubará a porta. A igreja se levanta como ariete que derrubará todas as portas. Baal Perazim está prestes a se manifestar na vida pessoal de indivíduos em nossa cidade e em nossa nação. Compreendi com alguns amigos que estudaram Hebreus que Isaías 59:19 deve ser lido com ênfase. Vindo o inimigo como uma corrente de águas, o Espírito do Senhor arvorará contra ele a sua bandeira. A Nova Versão Internacional afirma o seguinte: Desde o poente, os homens temerão o nome do Senhor, e desde o nascente, a sua glória, pois ele virá como uma inundação, impelida pelo sopro do Senhor. Frase-chave: estamos prestes a ver a batalha que derrubará a porta. Baal Perazim está prestes a revelar a si mesmo. Quando ele o fizer, a represa se romperá e a inundação do Senhor carregará consigo toda e qualquer força de oposição. Deus é o Senhor da ruptura, Ele é o Deus desbravador. Poder do vento profético. Subtítulo: Quando o vento profético for liberado, a fé se levantará. Depois, o Deus desbravador libertará tudo e todos que estiverem empacados às portas. Levante-se, ó vento profético de Deus, sopre sobre o seu povo, sopre através da boca de seus profetas e da autoridade de seus apóstolos e comece a soprar as coisas que os levaram a ficar empacados às portas.
A ousadia e a força estão prestes a vir sobre os apóstolos, levando-os a tomar seu lugar como líderes ousados das igrejas, das cidades e das nações, levando-os à vitória. Eles não mais ficarão atolados nas decisões de consenso. Eles se levantarão porque eles ouviram e creram. A ousadia está prestes a vir sobre os profetas, essa ousadia que maravilhará esta nação e mudará a mente dos principais líderes governistas. Ela até mesmo mudará a mente da nação. Os profetas que têm o espírito de Elias e que não temem Jezabel estão prestes a se levantar e a expulsar seus inimigos das muralhas. Não haverá mais o espírito de Acabe na igreja e a nação não mais temerá confrontar o erro. Esta nação está prestes a ver a igreja apostólica nascer às portas. Esses são os lugares em que a igreja apostólica começará a manifestar seu poder e sua autoridade. Por meio disso, passará a controlar o que entra e sai através das portas. Um furacão profético está prestes a se manifestar. Isso levará o exército a se levantar desse lugar de morte, uma consequência da falta de visão, e se tornar poderoso. Ninguém será capaz de interromper a marcha desse exército. Poder do exército davídico. Subtítulo: à medida que o vento sopra, até mesmo aqueles que foram capturados à porta pelo desespero e pela desesperança se levantarão do lugar de morte e avançarão com uma fé que jamais imaginaram ser possível existir. Esse não é um dia de derrota. Estamos prestes a alcançar as maiores vitórias que já vimos. O exército de Davi, a igreja apostólica, está se levantando. Jesus está sentado no trono de Davi. Portanto, é nesse trono, o que vence os últimos inimigos de Deus, que nós nos sentamos. E o trono de Davi é eterno. Estamos prestes a nos tornar o exército poderoso e terrível com as bandeiras, conforme observamos nos cânticos de Salomão. Esse é o dia de se levantar e cantar, e de tirar nossas harpas do salgueiro, e de dançar e cantar a canção da vitória. Já é hora de nos voltarmos para aquilo que Deus nos prometeu há muito tempo, aquilo que um dia parecia fora de nosso alcance. É hora de tomar posse de novo daquilo que perdemos por um período de tempo. É hora para a restauração da igreja e das cidades onde a igreja habita. Estamos à porta e a romperemos. Não seremos mais obstruídos pelas circunstâncias adversas e pelos poderes antagônicos. Apóstolos e profetas se levantam juntos para essa ruptura. Os profetas perceberão e declararão com ousadia a palavra do Senhor, que libera direção e vida. Os apóstolos, com autoridade por meio da ação ousada e da liberação de grande poder, começarão a fazer a igreja avançar. Os profetas e os apóstolos liberarão a intervenção angelical por meio de declarações cheias de fé. Juntos, eles estão prestes a se tornar os martelos e as armas de guerra que quebram toda e qualquer barreira. Você é o meu martelo, a minha arma de guerra. Com você eu despedaço nações, com você eu destruo reinos. Jeremias 51, versículo 20. Levante-se de forma ousada, ó povo de Deus, e avance para aquilo tudo que Deus tem preparado para que tomemos posse nesta hora. Em nome de Jesus. Aquele que abre o caminho irá adiante deles, passarão pela porta e sairão. O rei deles, o Senhor, os guiará. Miqueias 2, versículo 13. Amém. Glórias ao nome de Yeshua.